Olá, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Hoje a gente traz para você e para sua família conteúdos ricos de informação sobre cuidados com o corpo, com a mente, com a vida. Por aqui você sabe, você sempre fica por dentro das dicas para ter mais saúde e muito mais bem-estar. No programa de hoje teremos o Dr. Milen Cansaon. Falei certo o nome, doutor? Muito bem. Médico, oncologista, cirúrgico, vai conversar com a gente sobre tratamento de câncer de pele e também falar sobre o pós-cirúrgico desse tratamento, técnicas que também cuidam esse tipo de tumor. No quadro Mitos e Verdades, a gente traz informação científica para combater as inverdades, as crenças falsas a respeito das cirurgias de câncer de pele. Temos também o dermatologista Dr. João Gontijo, nosso convidado para conversa sobre prevenção ao câncer de pele, os tratamentos e orientações importantes sobre cuidados dermatológicos. Ainda muito negligenciados, os cuidados com a pele são importantíssimos para a nossa saúde. A pele é o nosso maior órgão. Só para se ter uma ideia, o câncer de pele responde a 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer de pele não melanoma, tem letalidade baixa, mas seus números são muito altos. Para conversar com a gente nesse quadro, a gente tem aqui no estúdio do canal Viver Brasil o Dr. Milen Cansaon, que é médico oncologista e está aqui conosco, dando a honra aí da sua presença. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Vamos falar sobre câncer de pele, importantíssimo, né? Esse assunto, já que a gente vive num país tropical, temos verão praticamente o ano todo, né? Quais são os tipos que levam a uma necessidade de um atendimento cirúrgico que acabam ficando graves também? A gente sabe que os graves são menos comuns, mas a incidência é muito grande de outros tipos de câncer. Sem dúvida, Fernando. O que a gente percebe hoje é que nós temos três principais tipos de tumores de pele. Seria o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma, felizmente, é o menos frequente, correspondendo a cerca de 5% desses tumores, mas pode ser o mais grave. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Porém, os outros dois tipos de tumores, o espinocelular e o basocelular, são tumores relacionados à exposição solar. Então, são tumores que a gente vê com muita frequência, como você mesmo disse, devido à exposição que nós temos hoje, solar, o sol o ano inteiro. E não é só no sol do verão, não é só quando a gente vai à praia. A gente deve tentar proteção durante o ano todo. Pois não? O senhor quer completar? Não, então é isso que eu ia completar. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a prevenção é importantíssima. Eu vou deixar mais para o nosso colega Dr. João Gontijo vai atuar mais nessa área como dermatologista. E eu, como cirurgião, eu fico mais nessa área de que eu recebo o paciente muitas vezes com o diagnóstico e, a partir daquele momento, eu vou para o tratamento operatório. Exatamente. A gente difundir aqui a questão da informação sobre o que é preocupante. Quando a gente fala sobre as pintas, por exemplo, né? Toda pinta merece uma atenção, doutor? Bom, o que a gente tem que ter muita atenção em relação às pintas? A evolução dessa pinta. À medida que nós envelhecemos, nosso corpo surge de pintas. Então, a gente vê um bebê, ele geralmente nasce com a pele lisa, sem nenhum tipo de pinta. À medida que envelhece, à medida que a gente vai tendo os hormônios, alterações solares, a gente vai tendo formações de pintas. Quais são as pintas que nos preocupam? Isso falando em melanoma. A gente vai ter em relação ao crescimento, a evolução dessas pintas. Existem alguns algoritmos que a gente usa que são o ABCDE. Então, o A de assimetria, o B de bordas irregulares, C de cores diferentes, o D de diâmetro acima de 6 milímetros, mas a evolução da pinta que é o mais importante. Uma pessoa que tem uma pinta que ou não tinha percebido anteriormente, ou essa pinta cresceu, ou sangrou, ulcerou, são as questões mais importantes. Isso é tão importante que eu queria até repetir esse ABCDE da pinta, Isso. né? Então, a pinta precisa ser observada independentemente da região do corpo que ela está. Daqui a pouco a gente fala sobre regiões do corpo onde pintas são mais preocupantes. Mas, de uma forma geral, a gente tem que olhar a assimetria, Sim. a letra A, ou seja, o tamanho dela.
Isso, aí a gente vai pegar essa pinta e vamos dividi-la ao meio. Aí a gente vai ver se um lado é semelhante ao outro. Então a gente, entre aspas, coloca uma régua. Uma coisa muito simples. Se for diferente... Já é uma pinta assimétrica. Depois do A, a gente vai para borda. Bordas irregulares. Muitas vezes, quem vai perceber essa assimetria de borda vai ser o dermatologista, porque ele vai ter o dermatoscópio. Mas a olho nu, principalmente as pintas grandes, a gente pode ver essa borda irregular. A borda irregular e irregular com transformações também, Sim. porque ela vai mudando. Claro, né? sem dúvida. E isso, às vezes a gente pega uma foto do passado, compara assim, será que eu tinha essa pinta ou não? Vamos lá num álbum de um verão passado, como que era, como que não era, olhar uma pessoa sem camisa ou o rosto, é muito importante. Outro sinal muito interessante relacionado a isso ainda é o chamado sinal do patinho feio. Aquela pinta que é diferente de todas as outras. Às vezes a pessoa tem um padrão de sardas ou de pintas nas costas, no tórax, no rosto, e aparece uma pinta completamente diferente. Um negro mais forte, uma pinta que seja perolada, uma lesão perolada, que brilha muito ou que está sangrando. Então, tudo isso são fatores muito importantes. Depois da borda vem a letra D. Aí vem a cor diferente, né? Quando são pintas que são cores diferentes. A, B, C. Das cores. Eu pulei o C. Pulou o C. Cruzeirense quer pular o C, né, doutor? Bem longe do C, né, Fernando? Foi lapso aqui, doutor. Ato falho de cruzeirense. Sem dúvida. Doutor, a cor, é o que o senhor estava dizendo, né? Sem dúvida. As cores, na mesma pinta, tem várias tonalidades de cor. É uma coisa também que é um sinal que nos chama a atenção. E aí, a letra D... Que é o diâmetro, né? São pintas maiores que nos preocupam. Porém, é muito importante isso, como a gente está falando aqui dos mitos e verdades, né? Qual que é a questão? Pintas pequenas também nos preocupam. Então, a gente não pode ficar só pinta grande que é preocupante. Não, pelo contrário. A pinta pequena também pode ser preocupante. Por isso, o exame dermatológico, ir num dermatologista que realmente consiga fazer o exame todo, que examine o paciente por inteiro. Isso eu vou até nem adentrar muito nesse assunto, que eu vou deixar para o meu colega. Sim, a gente tem um programa inteiro dedicado a isso. Sim. Mas quando a gente fala de áreas que estão mais expostas ao sol, a gente lembra também do cuidado de pintas que possam aparecer em áreas que ficam mais preservadas. As costas, por exemplo, sem dúvida, que é difícil até da gente observar. Sim, e Fernando, uma coisa interessante nesse ponto é pintas que podem estar no couro cabeludo, por exemplo. Nós temos muitos diagnósticos que são feitos por cabeleireiros. Então, o Grupo Brasileiro de Melanoma trouxe muito isso. Treinamento para pessoas leigas que fazem o quê? Podólogos, pessoas que manicures, pedicures e os cabeleireiros, para quê? Barbeiros, porque quando está ali com o cabelo molhado, manipulando, procurar pinta nesses lugares. E as costas, como você falou, existe um dado interessante que a maioria dos casos que eu recebo de melanoma, e a gente sempre pergunta na entrevista médica, quem fez o diagnóstico? Foi você que viu essa pinta? Não, foi meu cônjuge. E realmente a mulher repara mais no homem. É mais diagnosticado pela mulher do que pelo homem, pelo parceiro. Mas fica então um alerta do cuidado de companheiras, de companheiros, de familiares, né? Para essa observação que é muito importante, porque nós estamos falando de um tipo de câncer raro, mas que ele tem uma capilarização muito rápida, né, doutor? Sim, é por isso que ele acaba sendo tão perigoso? Sim, ele tem um potencial de infiltrar mais profundamente. Quando ele infiltra, ele invade, ele atinge os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. E com isso ele pode metastatizar, ou seja, ele pode ir para outras regiões do corpo. Então ele deixa de ser uma doença locorregional, que é onde eu atuo, que é fazer a cirurgia, fazer a biópsia do linfonodo sentinela, e vai para a gente fala o sistêmico, né? Pode ir para os órgãos, pode ir para a corrente sanguínea, corrente linfática. É o mesmo problema que acontece com o câncer de mama também, que tem uma vascularização grande, né? Exato. Agora, doutor, falamos das costas. Quais outras regiões do corpo que preocupam quando as pintas aparecem? Bom, por ser assim, a gente não preocupar em áreas não expostas, a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, a regiões plantares, ou seja, no pé, a região palmar, a gente tem que ter muita preocupação também em extremidades, na unha. Então, uma pinta negra na unha pode ser já uma lesão pré-maligna. Então, tem que ter o exame dermatológico. Não podemos esquecer, é raro, mas existe a região perianal também que pode ter. O exame ginecológico,
como especialista, às vezes eu pego muito caso encaminhado de pacientes que foram examinados pelo ginecologista e tinham uma pinta na região, na vagina ou ali nos grandes lábios, e era um melanoma. Então, o melanoma tem esse componente genético, não é só exposição solar. Então, a gente tem que ter atenção que melanoma pode dar nos olhos, pode dar em mucosa, cavidade oral, e em mão, pé, em outros locais. Também não quer dizer que todo mundo que tem uma pinta na sola do pé ou na região das unhas está com problema, mas precisa de atenção. Como a gente falou, voltando para o melanoma, é uma doença, graças a Deus, muito rara, corresponde a cerca de 5%. O que a gente vê no dia a dia são os outros tipos de tumores, que é o basocelular e o espinocelular, relacionados à exposição solar. E de quem que a gente vê muito essa doença? A gente vê muito essa doença nas pessoas que são mais idosas, devido à cronicidade de exposição solar. Qual que é a característica? As pessoas que hoje estão na faixa etária a partir de 40 anos, 50 anos, essas pessoas não tiveram a cultura do protetor solar, da proteção solar. Então, meu exemplo, eu ia para a praia, eu queria voltar bronzeado, só que eu sou claro, eu voltava era queimado, descascando. Isso é sinal de queimadura solar, não é o ideal. Então, hoje a gente já começa a ter essa cultura para os nossos filhos, as gerações mais jovens, de que o sol é benéfico. A gente não está falando aqui que a pessoa não deva tomar sol. Porém, o sol, ele é que ele não pode ter aquela exposição muito intensa, ficar bronzeando sem proteção adequada. Câmaras de bronzeamento artificial são proibidas. A gente sabe que aumenta muito, realmente, assim, drasticamente, o melanoma e os cânceres não melanoma. Então, isso que é a importância desse mês laranja, é a conscientização do câncer de pele. Da informação útil sobre saúde, sobre qualidade de vida. E aí, quando a gente fala do câncer estabelecido, a gente caminha aí para a possibilidade de uma cirurgia de câncer de pele, ela cura por si só, a própria cirurgia já é uma intervenção de cura ou são necessários também outros tratamentos quimioterápicos? Fernando, como qualquer doença, depende do estadiamento. Esse diagnóstico ele foi feito precocemente ou ele foi feito numa fase tardia? Então, por exemplo, vamos começar de um por um. Carcinoma basocelular. Não quero ficar dando aula de medicina aqui, né? Mas eu falaria que um basocelular, tratamento quase exclusivamente cirúrgico. Você opera com margens adequadas e resolve. Às vezes eu pego no consultório pacientes de 90 anos, pacientes que têm portadores de demência, doença de Alzheimer, e a família fala, vale a pena operar? Eu falo que sim, porque a gente não sabe quanto tempo de vida aquela pessoa tem. E se não operar, a pessoa perde o nariz, perde a orelha, perde pálpebra. Então, um procedimento que inicialmente seria simples, vira uma catástrofe para o paciente. O espinocelular já começa a ter potencial de metástase. Então, novamente, a importância do tratamento precoce e do diagnóstico também ser feito rapidamente. O melanoma já tem um potencial, como nós já dissemos, de metastatizar precocemente, de invasão, e esse sim a gente tem que preocupar muito. Então, o meu tratamento em relação ao melanoma é retirar a lesão e muitas vezes procurar o linfonodo sentinela. Se ele já foi para a íngua, como uma infecção de garganta da íngua aqui no pescoço, o melanoma ele pode ir para uma íngua axilar, cervical, nas regiões inguinais. Quando esse melanoma já está mais avançado, aí sim nós temos o papel, principalmente hoje, para imunoterapias. É o avanço que a gente tem desde 2014 que mudou também o cenário no tratamento do câncer de pele. A evolução do câncer de pele, ela é mais lenta também? Mais lenta, dependendo do tipo. Mas é um tumor, felizmente, ele é mais incidente, porém, ele é menos agressivo. Agora, doutor, o senhor está falando aí, né, dos meses de conscientização, que são importantes, né? Hoje nós temos um calendário absolutamente colorido para cada mês, a gente tem até vários temas para serem abordados e cuidados, né? O senhor percebe que isso aumenta o cuidado, de certa forma diminui a incidência do câncer? Já é possível perceber isso? Isso é muito importante. Em relação a essas campanhas que nós fazemos, né? Qual que é a importância dela? É principalmente o diagnóstico. São as pessoas atentarem que lesões podem surgir. Então, quando surge uma lesão, uma pinta, um nódulo que está crescendo, que está endurecendo, que está sangrando, ou até mais precocemente, é importante. E outra, a gente tem que trabalhar muito que você ir a um dermatologista não é por estética. Inclusive, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara.
O dermatologista é aquele que examina o paciente todo. Então, assim, não adianta ir no dermatologista e olhar o braço, o rosto. Ele tem que ser olhado couro cabeludo, olhar entre os dedos, olhar o corpo inteiro. O órgão, pele, que é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Perfeito, né? Fernando. Então, às vezes eu pego o paciente só para conscientização que o melanoma, o câncer de pele, foi diagnosticado pelo ginecologista, porque a paciente se despiu para fazer um exame da mama, um exame. Nós comentamos um caso de uma paciente jovem, que eu trouxe para você antes do programa iniciar, uma lesão na mama, que a tia que chamou a atenção, essa pinta modificou muito, e já era um melanoma. Então, a gente tem que ter essa atenção. A atenção também com os aspectos hereditários, isso é significativo quando a gente fala de câncer de pele? Sim, nós moramos no Brasil, então, voltando um pouco, o branco, aquela pessoa que tem a pele muito clara, olhos claros, o cabelo mais claro, essa pessoa tem que ter mais proteção ou mais cuidado do que aquela pessoa que é morena, porque a gente está nessa questão do ambiente aqui tropical. Então, a radiação solar leva mais câncer de pele nas pessoas de pele clara do que as pessoas de pele escura. Porém, a gente sabe ao mesmo tempo que do componente genético é muito importante a gente pensar no melanoma. Porque o melanoma, como eu estava falando aqui anteriormente, ele pode dar no pé, ele pode dar na mão, ele pode dar em locais que não tem exposição solar. E o que explica isso? A tendência genética. E a questão das pessoas com pele negra também podem ter uma prevalência maior? De melanoma, ela tende a ter um melanoma, não diria maior. Agora, os outros tumores, por ter uma pele mais escura, ter mais melanina, ela tem uma proteção maior do que a pessoa de pele clara. Quem está acompanhando a gente agora e percebeu o tipo de pinta e se assustou, também podemos falar das verrugas também, de ferimentos machucadinhos que acabam não cicatrizando com o tempo normal. O que a gente pode dizer com relação a isso para a atenção e para o cuidado, mas não para o susto, né, doutor? Não, sem dúvida. Não é nada agressivo, não é nada... Isso eu comento muito, não é uma coisa que tem que ser feita amanhã, nem depois de amanhã, é tudo com calma, com pessoas competentes, e a gente está aí para isso, é o bom profissional, num bom hospital, no local que a gente, numa boa clínica, no local que a gente consiga dar o cuidado integral. Então, por exemplo, eu sou cirurgião, o meu papel, muitas vezes, é já receber o paciente com diagnóstico, então eu trabalho com bons dermatologistas. Eu recebo esse paciente com o diagnóstico, e o meu papel é fazer a cirurgia adequada. O que é a cirurgia adequada? É uma cirurgia com margem adequada, pensando na estética. Então, eu sou cirurgião oncológico, eu estou preocupado em tratar a pessoa como um todo. Não é a pele só, não é só. Então, eu tenho que tirar com a margem adequada e pensando na reconstrução. Eu falei da verruga, ela preocupa também? A verruga, existem vários componentes da verruga. A verruga muitas vezes está relacionada ao HPV. E o HPV, dependendo do subtipo, ele pode ser pré-cancerígeno e predispor ao carcinoma espinocelular. Assim como queimaduras também. A queimadura crônica, a gente chama isso de úlcera de Marjolin. Aquelas pessoas que tiveram uma queimadura antiga, ela pode desenvolver um câncer de pele na queimadura. Uma outra coisa que a gente chama a atenção. Machucadinhos que não cicatrizam em regiões do rosto, por exemplo, na orelha? Sim, e isso é das principais queixas que o nosso cliente, o nosso paciente chega para a gente. São lesões ulceradas, são lesões machucadas que não cicatrizam. Faz a barba e sangra, ou ali passa uma pomada, mas passa alguns dias, volta. Então, isso tudo são sinais de alerta. Quanto tempo que a cicatrização não acontece, em quanto tempo é um sinal de atenção? Bom, Fernando, isso depende muito do poder de cicatrização individual da pessoa. O que eu chamo a atenção? Uma lesão que está sangrando, que está ulcerada, que a pessoa usou algum medicamento, às vezes por conta própria, passou alguns dias, passou uma semana, não melhorou, deve procurar o atendimento especializado. E com relação à tecnologia, como é que ela tem ajudado a aprimorar essas técnicas da cirurgia? Elas estão menos invasivas? O senhor disse, né? O senhor é um cirurgião. Essa cirurgia está mais simples e tende a ficar mais simples? Sim, Fernando. Claro que a medicina está evoluindo muito, a passos largos. O que a gente percebe? Vou voltar no melanoma. O melanoma, há décadas atrás, isso eu estou falando de 3 décadas atrás, o melanoma eu teria que dar a margem de 5 centímetros. Já saíram múltiplos estudos que falam que eu dar a margem de 5 ou 2 centímetros não muda o prognóstico do paciente. E isso já mudou novamente.
Então, de acordo com a espessura... Esses 5 centímetros é de retirada? De margem lateral da lesão. Então, você imagina, você tem uma pinta ali, você daria 5 centímetros para o lado, 5 centímetros para o outro. Então, acaba que ficaram 10 centímetros na lesão. Então, no rosto, no tórax, no braço, na mama, seria deformante. Hoje, não. Melanomas mais finos, ou seja, aqueles com diagnóstico mais precoce, exemplo, melanoma in situ, eu vou dar 0,5, então, de margem, 0,5 centímetros, 5 milímetros. Melanomas um pouco mais espessos, que aprofundam mais, 1 centímetro. Outros eu vou dar no máximo 2 centímetros. Além disso, a gente tem técnicas mais precisas de reconstrução. Então, a gente tem cirurgias micrográficas, onde que a gente consegue examinar a margem no momento, só que são técnicas que têm que ser bem indicadas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, são técnicas que são para extremidades. Por exemplo, imagina uma lesão na pálpebra ou na extremidade nasal. Como que eu vou dar 2 centímetros? Então, eu vou até onde eu tire a margem total da lesão, ou seja, eu tiro toda a lesão sem deixar um defeito estético. Isso é muito importante. Então, as técnicas realmente desenvolveram. A gente tem estudos hoje que, por exemplo, poderia passar por um linfonodo, que é o linfonodo sentinela, que é a íngua, como eu já disse anteriormente. Até pouco tempo atrás, eu tiraria todos os linfonodos daquela área. Isso levaria muitos efeitos colaterais. Hoje não, a gente sabe que com as novas terapias e o acompanhamento, eu posso fazer técnicas muito menos agressivas, com ótimos resultados. E fica a dica para atenção a esse cuidado, né? A gente agora, caminhando aí para o início de um ano, praia, o sol deixa essas lesões assim muito marcadas e a gente acha que não, tudo bem. E existem tipos de câncer na região labial, por exemplo, que passam batido como uma questão ali do sol, né? da dúvida, praia, né? Sem dúvida. Fernando, são 2 órgãos que eu gostaria de chamar, foi uma ótima pergunta. Os lábios, porque a gente tem que passar o protetor solar no lábio, e um sinal de alerta para o lábio são aquelas manchas brancas que começam a surgir à medida que a gente envelhece, e a orelha. Muitas pessoas esquecem que a orelha tem muita pele por causa das dobras, e a gente pega muito câncer de pele em orelha. Então, quando a gente passar um protetor solar, não esqueça de proteger a orelha. O chapéu de aba é muito importante. Então, na praia, não é vergonha usar chapéu, tampar as orelhas, passar protetor nas orelhas e nos lábios. É muito Exatamente. importante. A gente tem aqui um quadro chamado Mitos ou Verdades, e que fala justamente sobre essas questões, para tentar a gente esclarecer mais questões relacionadas ao câncer de pele, né, doutor? Está preparado para o nosso quadro? Vamos lá, claro. Então vamos lá. Mito ou verdade? Primeira questão, doutor Millen. A retirada de um melanoma significa a cura de um câncer? Mito. A gente tem que saber qual que é o grau qual o estadiamento desse melanoma. Se esse melanoma já tiver ido para outro órgão, ele vai ter que receber um tratamento complementar à cirurgia. Mais uma questão aqui. Toda a cirurgia de câncer de pele gera a necessidade de uma segunda cirurgia para reconstrução estética. Mito ou verdade? Mito também. A gente pode fazer em uma cirurgia só a cirurgia curativa. Então, isso vai depender do diagnóstico precoce e também do diagnóstico histológico, ou seja, se for um carcinoma basocelular que já tem a dermatoscopia sugestiva, já tem os sinais característicos daquela doença, a gente já pode fazer a cirurgia com a margem adequada e com a estética adequada. Mais uma questão aqui, só pessoas mais velhas têm câncer de pele do tipo que precisa de cirurgia. É um mito ou é verdade? Mito. Nós pegamos recém-nascidos já com câncer de pele, com melanoma, porque é uma doença que pode ser até transmitida via placenta. Mais uma questão aqui, é mito ou verdade que qualquer sinal na pele pode virar um câncer e pode precisar de cirurgia? Mito. Na verdade, não é qualquer sinal que pode virar um câncer de pele. Algumas lesões já são benignas. Então, aquelas lesões não têm potencial de malignizar. Mais uma questão, essa é importante. É mito ou verdade que o câncer de pele sempre tem risco de metástase? Bom, essa questão é duvidosa, pelo seguinte, alguns tumores de pele não têm a característica de metastatizar. Porém,
medicina não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. A gente sempre diz aqui, a ciência das verdades transitórias. Transitórias. Né? Então, assim, a gente vai falar assim, um tipo de tumor nunca vai dar metástase, aí vem um caso raríssimo, que foi publicado, que deu metástase. Então, assim, infelizmente, tumor de pele, o carcinoma, por ser maligno, ser um câncer de pele, propriamente dito, diz que ele já pode ter um potencial de matar a pessoa, de ser agressivo. E outra coisa, o cuidado independe dessa questão. O cuidado ele precisa existir a partir dos sinais de alerta que são identificados, né, Sem doutor? dúvida, sem dúvida. Então, assim, existem cânceres benignos que não espalham, mas por crescimento dentro da cabeça, do crânio, por exemplo, vai levar a problemas muito sérios. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa prevenção, independente do que for. Se for benigno ou maligno, temos que ter o cuidado. Tá bom. Doutor, muito obrigado pela participação, pela generosidade aí, foi muito útil aí o seu esclarecimento. Volte sempre. Muito obrigado, Fernando. Temos verão o ano inteiro, vamos falar sobre isso. Sem dúvida. E outros assuntos também, né? Sem dúvida. Muito obrigado. E no próximo bloco, a gente vai conversar com um dermatologista. Vamos saber ainda mais sobre a saúde da pele, os cuidados que são necessários e também vamos falar de mitos ou verdades com relação ao uso até do protetor solar. Siga a gente nas redes sociais, mande sua mensagem aqui para todos nós do canal Viver Brasil, que a gente vai gostar muito de falar sobre sua mensagem, suas opiniões e seus comentários. A gente volta daqui a pouco.